Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos assiste, dependendo do horário que está assistindo esse podcast. Seja muito bem-vindo. Aqui é mais uma reflexão da nossa série em Eclesiastes aqui na PIB em Lorena. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão. Nós vamos continuar o nosso estudo em Eclesiastes e hoje a gente vai ver o capítulo 2. Vamos iniciar o capítulo 2, né? Nós vimos até agora, né, que o autor ele apresenta ali a sua tese no início do capítulo 1, de que a vida se vivida apenas no aqui, no agora, da perspectiva secular e sem Deus, debaixo do sol, debaixo do céu, como ele chama, né, o mundo terreno. Se assim for vivido, a vida não fará sentido. E depois disso o autor ele passa a examinar então algumas possibilidades para dar sentido à vida. No último podcast a gente viu que ele se dedicou à sabedoria, mas também percebeu que isso era vaidade, era vapor de vapores, né? E que também não fazia sentido. E, e no capítulo de hoje a gente vai ver que ele inicia o seu experimento agora, buscando os prazeres da vida terrena e aquilo que as pessoas, sob a perspectiva debaixo do sol, buscam prazer, buscam alegria, tudo isso ele viveu em busca de sentido para a vida. Vamos ler o texto de Eclesiastes, capítulo 2, os versículos de 1 a 11. Disse a mim mesmo: venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Portanto, disse: o riso é tolice. De que adianta buscar o prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com o vinho. Enquanto ainda buscava sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim, procurei experimentar o que haveria de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda a espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Comprei escravos, escravas e outros ainda nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanhos, mais que todos que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas. Tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos que viveram em Jerusalém antes de mim e nunca me faltou sabedoria. Tudo que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços. Mas, ao olhar para tudo que havia me esforçado, tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Meus irmãos, veja, o pregador aqui no capítulo 2, nos versículos de 1 a 3, ele começa nos apresentando a sua decisão de buscar pelos prazeres da vida. Ele diz para ele mesmo: vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Vou provar da alegria, ele diz, da alegria, daquilo que as pessoas em sua curta vida debaixo do sol dizem que é alegria ou que traz prazer. E ele conclui de que isso também não fazia sentido, de que isso também é vaidade. Como a palavra vaidade, a gente já viu no hebraico, a palavra revel, ela significa vapor. Isso tudo é como vapor, que não tem substância, que é momentâneo e passageiro e que não faz sentido.
E ele justifica essa sua conclusão nos dizendo no versículo 2 que o riso é loucura ou que o riso é tolice. E a alegria de que serve? Ele pergunta. Ou de que adianta buscar o prazer? E segundo os comentaristas, as duas palavras que ele usa aqui no hebraico, segundo os comentaristas Michael Eaton e Lloyd Carr, as duas palavras que ele usa aqui no hebraico, a palavra trarizo, é uma palavra que significa aquela brincadeira superficial, exagerada, o falar alto, onde as pessoas estão rindo alto, mas é superficial, é sem profundidade. Ele ilustra que é como aquele divertimento de um jogo. Já viu uma mesa de jogo de truco, por exemplo? As pessoas estão ali, elas estão rindo, falando alto, mas aquilo é tudo muito superficial. A palavra alegria, que ele diz para que serve, ou que nos é traduzido em outra versão como o prazer, de que adianta buscar o prazer, já é uma palavra que significa aquele prazer sensato, um prazer mais sensato, um prazer mais pensado. Mas veja que ele diz que as duas coisas não fazem sentido. O problema que o pregador chega aqui, depois de experimentar todos os tipos de prazeres, dos mais dignos aos menos dignos, é que parece que igualmente nenhum deles em si mesmo pode satisfazer as necessidades do homem. Todos os prazeres, dos mais dignos aos menos dignos, da perspectiva de debaixo do sol, secular, sem Deus, são momentâneos e fugazes como o vapor. Então, logo nos alegramos neles, eles estão acabando, indo embora, fugindo de nossas mãos, sem nos dar satisfação plena para a vida do ser humano. Meus irmãos, então, nos versículos de 3 a 8, o pregador ele passa a nos mostrar o seu laboratório de vida, tudo aquilo que ele experimentou para buscar satisfação, alegria e os prazeres da vida. Ele nos mostra e ele passa diante de nós todas as suas conquistas, para nos forçar a olhar a vida sob essa perspectiva de debaixo do sol e tudo aquilo que ele conquistou. É como alguém dizendo para nós: olha, tudo isso que você está buscando hoje, todos esses prazeres que você está buscando hoje, eu busquei, eu fiz, eu conquistei, mas não me realizaram. Ele passa diante de nós, nos versículos de 3 a 8, as suas conquistas, os seus projetos grandiosos, as casas enormes que ele construiu, os jardins enormes que ele construiu, as suas plantações enormes de vinhedos. Pense, tudo aquilo que na sua época girava a economia, ele teve, ele conquistou e ele construiu. Tudo aquilo que ele poderia buscar na sua época de prazer, ele teve. Posses e mais posses ele teve. Ouro e prata, ele diz que teve. Escravos e escravas que na sua época também representavam posses que um homem poderia ter, ele teve. Gado, rebanhos, ele teve aos montes. Mas nada disso trouxe satisfação para ele. Ele buscou prazer em todas as áreas da vida, até mesmo cantores e cantoras. O texto diz que ele buscou, ou seja, ele buscou prazer até nas artes. Ele tinha como se fosse possível ter um show privativo dentro de seu palácio, mas isso não lhe dava prazer. Prazer sensual, prazer sexual, isso também ele buscou e conseguiu. Ele teve muitas concubinas, o texto diz, mas nada disso lhe trazia sentido para a vida. Ele diz: tive tudo que um homem pode desejar. Absolutamente tudo aquilo que um homem pode desejar. O pregador passa diante dos nossos olhos para ver que ele conquistou, mas não se sentiu satisfeito. Então, nos versículos de 9 a 11, o pregador ele finaliza mostrando toda a sua grandiosidade. Ele diz que ele se tornou alguém muito importante, que ele se tornou a pessoa mais importante que viveu em Jerusalém. E assim,
ele passa diante de nós toda a sua grandiosidade, tudo aquilo que ele conquistou. Ele era alguém como se fosse alguém, uma estrela da época, uma pessoa muito famosa que conquistou tudo, que tinha tudo. Ele diz: tudo que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. Ele diz que aquilo que os seus olhos desejaram, ele conseguiu. Aquilo que o seu coração queria, ele conseguiu. Ou seja, os seus prazeres exteriores e interiores, todos eles ele buscou e conseguiu. Nada ele negou para ele mesmo. Mas ainda assim, ele percebia que essas atividades em si mesmas não geravam satisfação, que assim que essa satisfação aparecia, logo ela começava a sumir e era como vapor de vapores, como nada que faz sentido. É como o autor Timothy Keller diz em seu livro Deus na Era Secular: viagens, bens materiais, o prazer sensual, o sucesso e o status causam picos rápidos de prazer e então se dissipam precisamente no momento em que saboreamos um instante de contentamento. Sentimos o quanto ele é fugaz e que logo será arrancado de nossas mãos. Assim é o prazer momentâneo nas coisas debaixo do sol. Assim, meus irmãos, mais uma vez o pregador se vê em um beco sem saída. A busca do pregador por sentido na vida é frustrada novamente. Os prazeres parecem sem substância como o vapor que escapa de suas mãos quando tenta agarrá-lo. Logo que consegue algum tipo de prazer, aquilo se dissipa e fica novamente com o vazio dentro dele. A busca do pregador aqui, segundo o pastor Marcelo Berti, é uma busca centrada em si mesmo. Ele diz: eu fiz, eu construí, eu desejei, eu busquei, eu conquistei. E como isto é atual para a nossa cultura hoje, vivemos isso sendo promovido constantemente. Eu corro atrás dos meus próprios desejos, eu corro atrás da minha própria satisfação. Eu busco, eu conquisto, eu isso, eu aquilo. Isto é, quando o centro da nossa devoção passa a ser nós mesmos, quando o centro da nossa devoção é o nosso eu sou maior, ninguém tem mais, eu sou o propósito de tudo. Vivemos em uma vida sem o menor sentido. Vivemos uma vida em que a satisfação nunca pode ser alcançada plenamente. Tente viver em torno de si mesmo e você vai perceber como sempre vai precisar de mais e mais e mais para se satisfazer. Quando o homem busca por si mesmo, quando o homem busca por si mesmo ser seu salvador e realizador pessoal, ele nunca consegue se sentir satisfeito. Isso tudo porque Deus criou você com o propósito de se relacionar com Ele. Deus criou o homem e colocou a eternidade no coração humano. O autor de Eclesiastes vai nos dizer mais para frente. Assim, nada que se possa buscar embaixo do sol ou em si mesmo pode preencher a vida do ser humano plenamente. O tamanho do vazio que o homem sente é eterno e nada que é terreno pode preencher este vazio. O problema não está no trabalho, o problema não está em se dedicar a algo grandioso, o problema não está no dinheiro em si. O problema é que busca-se autossatisfação em si mesmo e nestas coisas que não podem preencher esse vazio. E isso se torna como correr atrás do vento. É como tentar encher um balão furado, que por mais que você tente, nunca permanecerá cheio para sempre. O maior erro é achar que a satisfação é algo que se pode comprar. É achar que a satisfação está em algo que se pode buscar, quando a nossa satisfação está em alguém com quem temos que nos relacionar. E esse alguém é Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo percebe isso e se alegra nisso. Ele diz em Filipenses 3, versículos de 8 a 9. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo, meu Senhor.
Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Assim, o primeiro passo para a verdadeira satisfação é reconhecer que em si mesmo não há justiça, em si mesmo não há como corrigir esse problema para preencher o vazio existencial que há em você. É reconhecer que esse vazio só pode ser preenchido em Cristo, pois Ele é maior que todas as coisas. Ele é que pode preencher o vazio que há em você, Ele que pode satisfazer plenamente o seu coração. E o que isso gera em você? Primeiramente, gera contrição e arrependimento, de tentar ser o centro de tudo. Gera contrição e arrependimento para que o seu eu deixe de ser o centro e você passe a olhar para aquele que realmente deve ser o centro de tudo. Gera alegria verdadeira e, consequentemente, louvor àquele que criou você e aquele que merece ser louvado. E dessa forma, você tem verdadeira alegria. Gera amor e relacionamento verdadeiro com aquele que você foi criado para se relacionar. Só dessa forma você terá prazer e alegria verdadeira, que não passa com vapor, mas dura para sempre. Amém. Que o Senhor possa aplicar essa palavra aos nossos corações e possamos refletir sobre onde temos buscado o sentido das nossas vidas. Nos prazeres terrenos ou em Deus, que nos satisfaz plenamente. Que Deus abençoe a vida de cada um.